Olá pessoal, graça e paz, espero que você esteja bem. Vamos começar aqui mais uma videoaula falando sobre, hoje, algo importante para a vida de todo líder. E esse que eu, diante da minha caminhada, também tive algumas dificuldades e estou agora tentando me ajustar e aprender nesse tempo. Diante disso, que é uma crise que todo líder passa, todo líder vive, nós vamos falar hoje exatamente sobre como delegar sem perder a autoridade, o erro que todo pastor sobrecarregado comete. Isso é algo muito natural, porque diante das demandas do ministério, diante das demandas da vida, sempre o líder vai buscar fazer o melhor, vai buscar fazer que as coisas aconteçam. E nessa visão de querer fazer com que as coisas aconteçam, o líder muitas vezes se isola, ele tenta fazer tudo sozinho, fica sobrecarregado, adoece, e muitas vezes, por não alcançar a proposta que está no seu coração, ele fica frustrado, ele fica abatido e ele desanima então da caminhada. Então a nossa fala aqui, em alguns minutos, nós vamos tentar trazer uma experiência para aqueles que são novos no ministério, para aqueles também que já são mais maduros, mas mesmo assim ainda continuam vivendo essa dificuldade. A nossa intenção aqui é contribuir para o crescimento de você que é líder, você que é seminarista, você que está dentro de uma igreja e tem a intenção de viver esse ministério. A delegar, passar a missão para outros é fundamental e é um princípio bíblico que nós vamos agora aprender. Então vamos começar então pelo primeiro slide. Exaustão tem uma causa oculta. A maior parte dos pastores que chegam ao burnout compartilham o mesmo diagnóstico. A exaustão não é um problema da agenda, é um problema da teologia da liderança. Nunca aprendemos a diferença entre liderar a obra e fazer tudo sozinho. Então aqui está algo muito importante. A exaustão. Geralmente, quando nós estamos dentro de um ministério, temos cargos, ou não só pastor-presidente, mas como também um ministério de jovem, adolescente, um ministério de idosos, um ministério esportivo. Sempre quando nós estamos com muitos afazeres, nós vamos ficar sobrecarregados. E o que acontece? Quando nós estamos liderando, a vida do pastor, a vida do líder, não é só aquele tempo que ele está na igreja local. Ele convive com a igreja local, ele está na igreja local, ele está trabalhando na igreja local, mas diante das preocupações, ele acaba levando isso para a sua vida semanal, familiar e até profissional. As demandas do ministério, as preocupações com o ministério, as coisas que precisam acontecer. Quando o líder está sobrecarregado, ele pode entrar num processo de ansiedade, depressão, cansaço físico e burnout, que é uma das crises mais difíceis que tem atingido a nossa liderança. Então, quando nós falamos em delegar, ele é um princípio teológico e bíblico. A questão da partilha, a questão de comunicar e liderar com uma equipe. Isso faz parte também da vida teológica e da vida bíblica, e nós vamos aprender isso aqui, ok? Então vamos lá, o paradigma da fidelidade. O mito, a crença. Fazer tudo sozinho é sinônimo de sacrifício, dedicação e fidelidade espiritual. Aqui é um mito tremendo, As pessoas vão dizer assim, nossa, o pastor é tão delicado, é tão dedicado, ele é tão fiel, ele se sacrifica pelo rebanho, mas às vezes não sabe o preço que isso vai custar a sua saúde, a sua família e a sua vida. E a verdade, a realidade bíblica, a autoridade é uma mordomia, fazer tudo sozinho por medo de soltar ou é o equivalente a enterrar o talento. Mateus capítulo 25, 25. Então, esse paradigma de fidelidade, que o pastor que está em tudo, faz tudo, visita todo mundo, está em todos os cultos, sai de um culto, vai para outro, ele tendo um desequilíbrio emocional e psicológico, isso vai gerar nele problemas de saúde, principalmente se ele já for uma pessoa mais madura, não tão jovem. Eu mesmo já vivi isso. O desejo de ver as coisas acontecerem, o desejo de fazer com que as coisas acontecessem, e muitas vezes eu fui além daquilo que seria correto. Eu fui além
de tentar resolver tudo, de fazer tudo, de dar solução em tudo, e algumas vezes também por falta de pessoas, né? Por falta de liderança, de gente para fazer. Aí você toma a frente e faz. Isso é um perigo de você se perder dentro do ministério e dentro da vida eclesiástica e sofrer e fazer com que o ministério venha a sofrer também, ok? Delegar não é abdicar. O líder delega a tarefa, mantém a responsabilidade final. A execução e a autoridade proporcional. Ele passa para a equipe, né? Recebe o encargo e os recursos, e essa equipe presta prestação de contas perante Deus, e a igreja ele passa para o líder. Efésios 4:11, o pastor não foi chamado para fazer toda a obra do ministério, mas para preparar os santos para que ele os faça. Então, essa questão de criar líder na igreja é algo muito fundamental. Ah, mas na minha igreja ninguém quer nada, ninguém quer fazer nada, ninguém quer se envolver. Muitas vezes essa falta de interesse em envolver é porque você não criou dentro da sua igreja uma cultura. A cultura ela é fundamental, criar hábitos, criar oportunidades, gerar pessoas para que elas possam ocupar a sua função. Muitas vezes chamar alguém em cima da hora para tomar uma posição dentro de um ministério é muito difícil. As pessoas têm medo, têm preocupação, têm ansiedade. Mas quando você delega, quando você passa a missão ou prepara essas pessoas, por exemplo, você quer ter uma equipe de apoio pastoral para pregar. Você tem que começar a pegar os jovens da sua igreja, dar oportunidade a eles de estar numa célula, eles dirigirem um culto pela manhã, eles darem uma palavra, convidá-los para dar uma palavra dentro de um ambiente, de um culto em casa, no lar, numa célula. E aí depois esse indivíduo vai crescendo, vai para um seminário e ele vai estar provavelmente do lado do pastor, brevemente, já pregando no púlpito da igreja. Mas é um processo de aprendizado, de formar líder. Não dá para pegar alguém pronto e jogar no departamento infantil. Às vezes são meninas que nem mães são, né? Nunca não estão casadas, não sabem o que está acontecendo, não sabem o que está vivendo. E aí o que acontece? Essas meninas vão cuidar de crianças no improviso daquilo que elas entendem o que é ser criança, né? E aí, muitas vezes não é o correto. Então, é preciso delegar, porque isso é importante, mas também fazer líder é fundamental, ok? Intervenção de Jetro. O que você está fazendo não é bom, certamente desfalecerá. Tu e este povo, este negócio é muito pesado. Você sozinho não pode fazer isso. Jetro para Moisés em Êxodo 18, 17, 17, 18, ok? Então, isso aqui é muito importante, mas vamos ver essa tabela aqui. A parede da resistência. Quais são os medos que acontecem na vida de um líder quando ele precisa delegar? Primeiro, perfeccionismo. Ninguém faz do jeito certo e é melhor eu mesmo fazer. Isso aqui é um mito. Às vezes o líder tem isso na cabeça, né? Ah, ninguém faz igual a mim, não vai chegar do meu jeito, não vai chegar da forma que eu quero, e aí o líder vai, não passa para ninguém com medo de dar errado e ele acaba sobrecarregando. Medo da substituição. Se outra pessoa fizer bem, seria dispensado. Aqui é um medo e insegurança que o líder pode ter para ele não delegar. Ele tem medo de passar a missão para outro. Cultura do herói, sacrifício pessoal ilimitado e a verdadeira espiritualidade, é a verdadeira espiritualidade. Então aqui há um mito, né, muito estranho, a cultura do herói. Ele tem que sacrificar e tem que sofrer, tem que ser difícil, tem que ser tenso, porque se não for, não tem graça. É a cultura do herói, né? Para no final ele falar assim, ó, nós conseguimos. E feridas do passado, já deleguei antes, deu errado e eu paguei o preço. Também tem isso, as feridas que o ministério podem causar, né, dificultar a caminhada. O pastor tem medo de dar errado de novo, porque no outro ministério não foi bom, pode acontecer novamente. E a perda de controle, não saberia o que está acontecendo na minha igreja. Então, quando ele passa a missão para as pessoas, ele tem medo de que as pessoas venham a errar, venham a fugir. Então, se a gente for olhar direitinho aqui essas questões, principalmente a fala de Jetro, é bíblico que nós estamos aqui trabalhando, né? Jetro dá uma palavra a Moisés sobre o que ele estava fazendo. Moisés estava completamente com uma boa intenção. Ele queria cuidar do povo, ele queria cuidar de todos, mas estava sobrecarregado e o povo também estava tendo uma dificuldade.
E o que o Jétro fez? Orientou ele, por que você não divide essa missão com os outros? E assim também é a nossa vida ministerial. Nós precisamos abrir espaço para outros líderes e precisamos também ter um momento de priorizar. Os discípulos, quando estiveram sobrecarregados no ministério, ordenaram diáconos para que cuidassem, para que eles ficassem somente em duas funções. Então isso é totalmente bíblico e é fundamental na vida cristã. Tá ok? Vamos então, quem pode carregar o peso? Êxodo 18, 20. Competência, homens capazes. Olhe dentro da sua igreja quem tem capacidade, capacite, treine e envolva no ministério. Capacidade real é a comprovada para a tarefa, não apenas boa vontade. Vida espiritual, quem tem vida espiritual que pode assumir o ministério e te ajudar? Homens temente a Deus, consistência espiritual verificável, não apenas carisma ou talento natural. Integridade, homens verazes, né? Transparência comprovada ao longo do tempo. Motivação, aborrecem a avareza, coração focado em servir, sem busca por status e benefícios pessoais. Então isso aqui é muito importante e é fundamental também na vida do líder. Isso não pode ser passado despercebido, é algo fundamental que precisa acontecer, tá ok? Então, vamos pensar aqui, eu preciso carregar pessoas que são experientes no ministério, que tenham vidas, né, que tenham experiência para poder fazer e ajudar no ministério, mas também pessoas que tenham caráter, que tenham espiritualidade. Não é somente alguém que tem carisma, chega no púlpito, fala bem, conversa bem e aí toca o barco. Não, não. Tem que ser também um padrão de qualidade. Isso é muito importante na vida cristã. Tá bom? Então vamos ao núcleo intransferível, Atos 6, o núcleo, a oração. Isso aqui você não tem como passar para outra. E palavra, o chamado principal do pastor, nunca delegar isso a ninguém. A palavra e a oração, é você que tem que fazer, é você que tem que clamar, você que tem que ter a sua vida espiritual. Agora, administração e logística, operação, delegue tudo isso para proteger o núcleo, que é o principal, é você ter vida de oração e vida de palavra. Discipulado de líderes e aconselhamento crítico, é fundamental também isso, você fazer ou delegar alguém a fazer. Administração e logística, operações, delegue tudo isso para proteger o núcleo. Então aqui é uma caminhada, né, de socorro, de desespero, para poder o ministério não sofrer. A igreja vai crescendo, as demandas vão crescendo e a gente precisa estar preparado, capacitando gente, mas tem duas coisas que você não pode delegar, que é a oração e a pregação. Outro ponto importante é o caminho dessa delegação, a preparação. Clareza e expectativa. Defina exatamente como será o resultado pronto. Delegação sem padrão de sucesso gera frustração imediata. Entenda onde você quer chegar. Delegue tarefa, não a conta. A execução passa para outra pessoa. A prestação de conta final continua sendo sua. Você tem que acompanhar o processo. Você delega, mas acompanha. Pede relatório, pede resultado. Dê autoridade proporcional. Delegar o peso sem delegar os recursos, acesso e o respaldo público garantem o fracasso da equipe. Então, se você vai delegar, você tem que dar condições, dar suporte, dar recursos para que o seu liderado consiga fazer e ele preste você um relatório adequado para que você possa levar isso diante da igreja, ok? Quarto passo, supervisão leve. Estabeleça checklist, né? Checklist ali para poder saber o que está acontecendo, como é que está, para onde você vai, quais são os resultados, quem chegou, como é que fechou o mês. São períodos pré-agendados, microgerenciar. Na prática, não ter delegado nada. É algo que você precisa fazer, acompanhar, não é só entregar e sumir, tá? Quinto passo, reconhecimento público, dar o crédito público a quem executou, fortalece a sua autoridade, demonstrado e discernimento de liderança. Então, quando você passa ao reconhecimento público, você dá autoridade ao seu liderado. Você diz, o irmão fez, o líder fez, desenvolveu e ele fez muito bem, o resultado foi esse, nós temos que agradecer a Deus pelo seu apoio. Isso faz com que o líder se sinta fortalecido dentro da missão que ele tem a fazer. E o sétimo, a correção com graça. Nunca tome a tarefa de volta no primeiro erro.
corrigir e ensina, retornar a tarefa por impulso, destrói a iniciativa da equipe. Então, de repente, não saiu do jeito que você queria. Você pensou uma coisa e saiu outra. Você desejou uma coisa e a coisa não aconteceu. Você está brabo com seu liderado. Deu prejuízo. Isso não pode ser feito com coração duro. Tem que ser feito com graça. Ele está para te ajudar. Ele se colocou voluntário para te apoiar. Ele errou. Ele fraquejou. Ele perdeu o controle. Você entra no caso e tenta ajudá-lo. Tenta incentivá-lo, não perca esse jovem. Ou então não tome a rédea porque deu errado. Porque sim, você não vai ensinar, você não vai preparar o seu líder. E é provável que da próxima vez ele fique tanto medo que desista de estar naquela função. Então, muitos líderes perdem os subordinados porque não sabem tratar quando a coisa erra, quando a coisa não dá certo. É agressivo, é violento, é bruto, é ofensivo, e as pessoas não querem mais trabalhar com esse líder, preferem ir embora, ok? Então nós vamos aqui, a matriz da delegação, autoconfiança, baixa importância, mais baixa importância. Delegar totalmente sem necessidade de supervisão constante. Isso aqui é algo que precisa ser pensado, tá? Uma avaliação. Autoconfiança mais alta importância. Ação, delegar com autoridade real e check-ins passados. Manter visibilidade, acompanhar o processo. Como é que as coisas estão acontecendo? Relatório de 15 dias, semanal, para você poder acompanhar. Baixa confiança, baixa importância. Delegar com oportunidade de treino. Feedback, próximo e constante, também é algo interessante. Você caminhar com ele, ensinando, né, coisas pequenas para coisas grandes. Baixa confiança, mas alta importância. Não delegar ainda. Treinar a pesca antes em tarefas de menor importância. Também depende das pessoas, né? Algumas pessoas precisam caminhar um pouco mais. E aí você tem que andar com elas, tá ok? Então, temos aí a síntese da multiplicação, não diluição. Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os seus 70 anciãos. Quando a autoridade foi compartilhada, Moisés não ficou esvaziado. O acompanhamento ficou mais iluminado. Delegação bíblica multiplica a cobertura espiritual da igreja. Ela não a dilui. Isso aqui é algo importante que você precisa aprender. Quando você delega, isso não está tirando de você a sua autoridade. Aquele indivíduo vai fazer, vai cumprir a missão, vai prestar relatório a você e você vai prestar relatório à igreja. Você vai levar isso ao conhecimento da igreja. Então veja, você não perdeu a sua autoridade, a sua posição pastoral de presidente ou de sênior, ou de profeta, ou de voz profética na igreja. Você delegou, a pessoa executou e você trouxe o relatório para a igreja. Então é fundamental entender que para uma expansão você não tem braço para tudo e você não tem visão para tudo. Por mais que a tecnologia nos ajude, os equipamentos nos facilitem, relatórios, mas isso não é o suficiente, que precisa sempre alguém lá na ponta para poder executar a tarefa, ok? Então vamos lá. Já falei esse aqui, vamos nesse aqui. O que você está fazendo hoje que já deveria ter sido delegado há um ano? Aqui fica uma pergunta: o que você está fazendo? Você poderia já ter passado isso para alguém? Você está sobrecarregado? A coisa não está andando? Quem na sua equipe ou congregação está pronto para assumir mais responsabilidade e você ainda não percebeu por estar ocupado demais? Às vezes está tão ocupado que não consegue ver que tem gente pronta para te ajudar. Tem gente pronta para estar com você. É algo que precisa ser avaliado, tá ok? E você precisa ser pensado. E o último slide, próximo passo: qual dos 7 passos você aplicará essa semana para proteger o seu chamado? Então, você precisa agora pensar o que você pensa que precisa fazer para poder proteger o seu ministério, proteger a sua saúde, proteger a sua vida, a vida da sua família e poder dar mais tempo ao povo. Lembre-se, Jetro dá uma orientação a Moisés para que ele pudesse dividir as funções. Os apóstolos, quando viram que estavam sobrecarregados, elegeram os diáconos para que pudessem dar atenção ao povo necessitado e ele se voltasse para a palavra e a oração. Talvez o seu ministério precise avançar mais porque está tendo pouca oração ou pouca palavra, porque às vezes você está tão ocupado com tanta coisa na igreja
e a igreja não está desenvolvendo porque o seu líder maior está fazendo serviços que outras pessoas poderiam fazer, não seriam essencial. E para a gente concluir, lembrando que a oração e a palavra são duas coisas que você não tem como delegar. É você que precisa fazer. Uma palavra profética para sua família, para sua igreja, um tempo de oração com Deus que você serve, porque isso ninguém pode fazer por você. Agora, pintar a igreja, você pode arrumar alguém, pode pagar alguém. Carregar cimento, você pode conseguir alguém. Cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar da juventude, alguém pode fazer isso. Então, pense sobre o seu ministério, ore por isso, e o meu desejo é que você seja bênção e esse vídeo possa trazer pelo menos um start na sua mente, o que você precisa mudar. Valeu, pessoal, um abraço, fique com Deus, não deixe aí de clicar no canal, se inscrever no canal e vamos juntos, porque eu sei que tem grandes coisas para nós. Espero que esse canal possa contribuir com o seu crescimento. Não só se inscreva, mas também divulgue. Valeu, pessoal, um abraço.